Gênesis 15, versículos 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus mandou Abraão fazer um sacrifício com vários animais, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Mas por que Deus manda Abraão fazer um sacrifício? É simples. O homem nasce pecador e ele tende para o pecado. Por causa disso, o homem precisa ser perdoado, precisa ser santificado, porque senão não há relacionamento entre Deus e esse homem. Ele precisa ser perdoado pelo sangue. Há uma dívida de morte, uma dívida de sangue com Deus. E Abraão não tinha feito isso ainda. Então Deus manda ele fazer. Mas como acontece isso? É simples. Imagina o seguinte. Imagina que aqui está o pecado. Ao fazer um sacrifício de animal, o sangue do animal cobria o pecado. Daí Deus não via mais o pecado. Daí Deus se relacionava com o homem. No caso aqui, Abraão. Não vendo o pecado, Deus se relacionava com ele. Mas o pecado continuava lá. Por quê? Porque o sangue do animal era insuficiente para eliminar o pecado de vez. Isso está escrito no livro de Hebreus. O pecado estava lá, até que Cristo viesse morrer na cruz para perdoar o pecado do passado, do presente e do futuro. Perceba aí que o sacrifício, então, remetia à cruz. Abraão ali estava tomando ciência do Filho de Deus e do perdão de pecados. Ao remeter à cruz, o pecado então... Mas Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Por isso que o pecado ficava coberto. Até que Jesus Cristo viesse e eliminasse ele. Quando Jesus morreu, eliminou o pecado do presente, do passado, do presente e do futuro. Olha o poder do sangue de Jesus. Isso está bem explicado na Bíblia. E aí, segundo o que nós lemos aqui, o Abraão fez o sacrifício, colocou o sacrifício de forma espalhada, abria as bandas dos animais. Daí a ave da rapina vinha pousar no sacrifício, ele enxotava. E o dia foi passando. Quando chegou lá no escurecer, aí Deus fala com ele. Deus começa a fechar um acordo a partir dali com Abraão, revelando para ele o futuro e revelando coisas que iriam acontecer com ele, com os descendentes dele. E aí, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Aí cai um fogo sobre as metades e queima, vem do céu o fogo e queima o sacrifício. Fogo é o símbolo do Espírito Santo. Então, naquele momento ali, Abraão conheceu o Filho e o Espírito Santo. E ali, naquele momento, após o sacrifício, o perdão do pecado, ele conheceu o Filho.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí que se fecha um acordo. Um acordo, olha, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Conhecendo as pessoas da Trindade, todos reunidos, fecha-se um acordo para o futuro, para a posteridade. Veja bem, Deus deu uma terra para os hebreus, que os hebreus estão lá até hoje. Tentaram de tudo para arrancar Israel dali. Desde que Israel se estabeleceu, teve várias guerras. Tentaram jogar Israel no mar, nunca conseguiram. Por quê? Porque é um acordo que vem desde a antiguidade. Abraão, ele não só representava ali os descendentes dele, mas também a igreja e o evangelho que se espalharia pelo mundo. O acordo estava sendo firmado entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Abraão, para todo o futuro, para toda a posteridade. Dali, multiplicar-se-ia a descendência de Abraão. A Bíblia diz que como as areias do mar, e como as estrelas do céu. Ou seja, descendentes de Abraão ocupariam toda a terra, mas também ocuparia todo o céu. Por quê? Porque uma parte se espalhou pela terra e outra parte, através da igreja, vai chegar ao céu. Não aconteceu ainda. Mas o acordo ali estava sendo firmado debaixo do poder do sangue de Jesus. Então é necessário esclarecer uma coisa. A Bíblia é totalmente cristocêntrica e todos os patriarcas, todos os que alcançam ou alcançarão a salvação, passam pelo poder do sangue de Jesus. Por isso é que Deus mandou ele fazer esse sacrifício. Gênesis 18, versículos 12, 13, 14, 15. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não. Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não, eu não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E Deus periodicamente vinha falar com Abraão. Ocasionalmente ele aparecia lá. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão cobrava um filho que nunca vinha. Agora Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Já as regras já tinham se acabado. Cessou-se o costume das mulheres. E Deus vem e diz que ela ainda vai ter um filho. Ela riu. Com 90 anos. Já não tenho mais nem regras. Meu ovário não produz o óvulo. Eu vou ter um filho. E ela riu. E Deus colocou o nome no filho dela de Isaac. Riso. Ou sorriso. Né? Por quê? Porque ela riu dele. Acontece que eles ainda não conheciam o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tinha poder para gerar uma criança no ventre de Sara, mesmo com 90 anos de idade. Mesmo que todo mundo achasse impossível, mesmo que ela mesma achasse impossível, e que chegou a rir de Deus. Acontece que
ela ia viver um milagre. E esse milagre ficaria registrado. Por quê? Porque era o cumprimento das profecias que Deus tinha profetizado para a vida deles. Abraão seria o pai de muitas nações. Já falamos num vídeo anterior sobre o filho da egípcia, da Agar. Agora viria o filho legítimo dele com sua esposa, Sara. E depois ele ainda teria 6 filhos com Quetura. A Sara iria falecer, ele ia casar de novo e ainda ia ter mais 6 filhos. Agora veja bem, quando Deus disse que ele seria o pai de muitas nações, não era brincadeira, aquilo iria se cumprir. Mas quando Deus veio reanunciar, porque já tinha anunciado, que Sara e Abraão teriam um filho legítimo, ela riu. Não é possível, 90 anos. Como quem diz, se eu teve a vida inteira aqui para me dar um filho, não deu. Agora que eu estou com 90 anos, não vai querer me dar? Impossível, não dá mais. Abraão chegou a sugerir, falando, não, faz aí com Ismael, cumpre as profecias com Ismael. Mas Deus não aceitou de jeito nenhum, era do jeito dele. Nunca é do nosso jeito, é do jeito do Todo-Poderoso. E com 90 anos, Sara gerou o filho legítimo. Sabe, meus queridos, a gente precisa pensar nisso. Tem um Deus que faz milagre. O nosso Deus salva, o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus abre a madre, fecha a madre do jeito que Ele quiser. O nosso Deus abre porta, fecha porta, porque Ele é o Todo-Poderoso. E a confiança, a fé que Abraão, já fez até os vídeos sobre o pai da fé, depositou em Deus, iria dar frutos, sabe? Você só precisa crer, você só precisa confiar nele. O milagre vem, a vida vem, é ele que faz tudo. A gente só precisa crer, a gente só precisa confiar, a gente só precisa esperar. De repente, nesse momento, vendo esse vídeo, você está vivendo um drama existencial, um drama de vida, um drama de família, né? Você está precisando de um milagre. Creia nesse Deus, que esse Deus é poderoso. Ele já fez, faz e vai continuar fazendo. No vídeo anterior eu falei sobre o poder do sangue de Jesus. O sangue salva, cura, batiza, liberta, faz sinais, prodígios, maravilhas. Você só precisa crer. Creia e verá a glória de Deus. Creia e vai receber o seu milagre. Creia e vai receber sua vitória. O mesmo Deus que fez o milagre no ventre de Sara pode fazer qualquer tipo de milagre na nossa vida hoje. Creia, somente creia. Esperei com paciência no Senhor, diz o Salmo, e ele se inclinou para mim. É só isso que precisa. Esperar e crer. Gênesis 18, versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10 justos, não a destruirei por amor dos 10 justos. Deus, o Todo-Poderoso, resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do excesso de pecados.
Sodoma e Gomorra estava fora de controle. Então Deus iria intervir. É muito raro Deus intervir dessa maneira. Mas na Terra Prometida ele também mandou Israel lá para destruir tudo porque estava um excesso. E Deus coloca na Bíblia algumas frases que diz assim: e agora? Vou avisar Abraão do que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? Sabendo, Deus tinha dado a terra para ele. Então aquela região estava sob a jurisdição de Abraão. E Deus propõe dar satisfação para ele. Por quê? Porque havia um trato. E o Abraão andou e andaria direito diante de Deus. E a família dele também andaria. Então, andando Abraão direito, ele tinha o poder jurisdicional que Deus tinha dado para ele sobre a terra. Então Deus resolve dar satisfação para Abraão. Desce o Senhor e 2 anjos e vem falar com Abraão. Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra já está demais. Aí o Abraão se preocupou, mas peraí, meu sobrinho Ló está lá, vai destruir Sodoma e Gomorra? O meu sobrinho vai morrer. Olha que desde que ele trouxe o sobrinho, só teve problema, né? E mais uma vez ele tem que interceder, por quê? Porque o sobrinho está lá. Daí ele fala com Deus: escuta, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se tiver 50 justos, por amor dos 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão começa a fazer uma intercessão. Aí a gente vê o poder da intercessão, né? Isso para quem anda direito com Deus, como Abraão. Mas escuta, Senhor, e se tiver 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por amor de 45 justos, eu não destruo a cidade. E se tiver 40, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade? Não, se tiver 40 justos, eu não destruo a cidade. E se tiver 30, não destruo a cidade. E se tiver 20, não, eu não destruo a cidade. Mas e se tiver 10 justos? 10 justos, eu também não destruo a cidade. O Abraão aí parou. Por que ele parou? Porque ele pensou: é impossível, né? Lá tem o Ló, tem a família dele, e deve ter mais alguns crentes lá no meio, né? Não é possível. 10 justos tá muito bom, não vai destruir, já Sodoma e Gomorra tá salva. E o que é pior, não tinha 10 justos naquela cidade. Não tinha 10 crentes, não tinha 10 pessoas tementes a Deus. Não tinha 10 pessoas que andassem direito com Deus. Não tinha. Daí o que Deus fez? Para descomplicar a vida de Abraão, Deus mandou os anjos lá e os anjos retiram o Ló de dentro da cidade. O Ló, a esposa e as filhas. Inclusive a esposa depois olha para trás e vira uma estátua de sal. Não consegue se desligar da cidade, do pecado, da iniquidade. Por isso fica no meio do caminho. Agora veja bem, Deus intervém na terra, intervém em algo que ele já tinha dado para Abraão. E foi lá dar satisfação. Ele é o Todo-Poderoso, é ele que manda. Ele nem precisa fazer isso, mas ele fez. Por quê? Porque ele deu a terra e estava sob a jurisdição de Abraão, então ele foi lá falar com Abraão. Aí o Abraão aproveitou para interceder. Aí a gente vê o valor da oração de intercessão, sabe? Às vezes você está com
um parente seu, um filho caindo na droga, na bebida, se matando, ou no tráfico, ou no banditismo, ou tá preso já. Aí você percebe o quê? O valor da oração de intercessão. Intercede por ele, intercede por ela, fala com Deus, pede a Deus, ora a Deus. E o Abraão então demonstra que para salvar o Ló, ele faria qualquer coisa, ele pediria a Deus o Todo-Poderoso, insistiria. E foi o que ele fez. E tanto fez, que Deus abaixou para 10 justos. Se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Mas não tinha. Aí o que Deus fez? Matou o Ló junto? Não. Mandou tirar o Ló e a família dele de lá, para depois fazer aquilo que ele tinha proposto fazer. Sabe, a gente vê aqui o seguinte: tem um Deus que respeita, te dá a bênção, te respeita você, a sua família, você pede, você insiste, você até fica chato de tanto que pede, porque ele foi baixando, mas Deus assim mesmo respeitou, concedeu o que ele queria, só que infelizmente a cidade não tinha 10 pessoas que prestassem para ser salva. Tem um Deus aqui no nosso meio, um Deus conosco, né? Jesus é o Deus conosco, que se você pedir, ele vai te conceder. Por isso que está escrito: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e é o que bate se abre. Está na hora da gente pedir, está na hora da gente interceder, está na hora da gente buscar, está na hora da gente falar com Deus. É só falar com Deus. E outra coisa, não adianta ficar repetindo a mesma coisa, não. Isso não é conversar com Deus. Estou falando de falar com Deus em nome de Jesus. Pedir, falar, conversar, buscar a bênção, buscar a dádiva, buscar um milagre. Mesmo que não seja para você. Quase que o Abraão consegue salvar uma cidade inteira. Não conseguiu porque ele não acreditou que tivesse menos de 10 justos na cidade. Mas quase que ele salva a cidade inteira. Gênesis 21, do 1 em diante. E o Senhor visitou a Sara como tinha lhe dito, e fez o Senhor a Sara como tinha lhe prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Agora Abraão e Sara estavam felizes. O milagre acabava de acontecer na vida deles. O filho legítimo nasceu. Já imaginou, com 100 anos, esperando um filho, a alegria desse homem, o prazer, a satisfação? E Deus também, no acordo que havia feito com Abraão, exigiu que ele circuncidasse a criança. Com 8 dias já podia fazer Era um acordo, e aquilo faria parte do acordo. E Abraão foi e circuncidou a criança. Mas que milagre fabuloso! Eles estavam idosos, o tempo havia passado, mas Deus não havia esquecido deles, e o milagre realmente aconteceu. Além diante, a vida deles foi só alegria, foi só prazer. Sabe, a gente tem que parar e a gente tem que pensar nisso. Tem pessoas que vivem uma vida reclamando, achando ruim, cheio de problemas. Tem gente que não consegue se resolver em família, não consegue se resolver com o trabalho, não consegue se entender com as pessoas. Eu conheci gente que conhecia todas as doenças, todos os médicos, e tinha todas as reclamações do mundo.
Sabe, tem gente cheia de problema, mas tem um Deus que resolve esses problemas. Quando Deus deu o filho para Abraão, a coisa começou a mudar. Cumpriu exatamente aquilo que havia lhe prometido. O filho estava ali, mas não muito tempo depois. Deus propõe que ele vá lá e sacrifique o filho. Depois de esperar 100 anos, ter um monte de promessa, Deus exige que ele vá lá e sacrifique o filho. Agora vamos parar para pensar. Deus iria dar o filho dele na cruz para salvar a humanidade. Abraão aqui estava representando a humanidade. Aí Deus falou, vai lá e sacrifica o seu filho também. Se você parar para pensar, é uma troca. Você dá o seu filho e eu dou o meu. Você tem que fazer uma parte, eu tenho que fazer outra. Se você parar para pensar, é uma sociedade, é uma parceria do ser humano com Deus. E o Abraão fez? Fez. Só que ele acreditava que ele ia até lá, sacrificava o filho e aí ia voltar com o filho. Por quê? Porque Deus ia ressuscitar ele. Aí quando ele vai fazer o sacrifício, Deus impede que ele termine o sacrifício. E coloca, aí aparece um cordeiro que substitui o filho dele no sacrifício. O que Deus entendeu? Não, ele fez a parte dele. Agora, simbolicamente, eu vou fazer a minha. Mais uma vez, o Cristo entra na história. Por quê? Porque havia um cordeiro amarrado ali no meio do mato, que o Abraão traz, coloca no sacrifício, imola aquele cordeiro que simbolizava o cordeiro que morreria na cruz para salvar a nossa vida. E mais uma vez um acordo estava feito, um acordo que daria a salvação eterna a toda a humanidade. Mas se você observar nesse fato, você vai concluir que toda vez que você aceita Cristo como Salvador, toda vez que alguém aceita Cristo como Salvador, faz uma parceria com Deus. Você dá a sua vida para Ele e Ele te dá uma vida nova, né? Jesus usou para simbolizar isso como o grão de trigo, que o grão de trigo morre, gera uma outra vida. Deus, o Todo-Poderoso, faz uma parceria comigo, faz uma parceria com você, faz uma parceria com a igreja, faz uma parceria com a tua família, faz uma parceria com todos aqueles que quiserem participar. Basta que você queira, que você creia, aceite Cristo como seu único Salvador. Ele vai te dar a salvação, a vida eterna, a salvação eterna. Vai te abençoar. Tem um pacote de bênçãos que acompanha a salvação. Até porque você aceita Cristo, mas você demora para chegar lá. Então um pacote de bênçãos acompanha a salvação, para que você tenha uma vitória final maravilhosa. Creia em Deus, aceite Cristo, faça uma parceria com Deus, que a vitória será grande para a sua vida.